Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos orar então, amados. Amado Deus, soberano Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Graças te damos, ó Deus, por mais um ano de vida, por mais um dia que aqui estamos juntos para louvar o teu santo nome, por mais um ano, Pai Santo, que podemos passar com os nossos queridos, lembrando, Pai Santo, do nascimento do teu Filho Jesus Cristo, que andando entre nós, Pai Santo, nos ensinou a ser muito melhor do que nós podemos imaginar que podemos ser, Senhor. Mas sem a graça proveniente do sangue de Jesus Cristo, nunca seríamos capazes disso. Por isso te pedimos, Senhor, que derrame sobre nós teu Santo Espírito, derrame sobre nós o teu poder e fortaleça-nos pela tua graça, pela tua misericórdia. E na noite de hoje, Pai Santo, uma noite tão especial, onde memoramos o nascimento de Jesus Cristo, ainda que de uma forma tão diferente do que foi, Pai Santo, nós te pedimos que por misericórdia tu possas, ó Deus, visitar cada lar e entranhar, Pai Santo, nos corações o verdadeiro sentido de Natal. Que não seja um sentido meramente comercial, meramente tão ilustrativo que se faz, mas que seja verdadeiramente o evangelho sendo contado através dos anos. Pai amado, Deus querido, mais uma vez eu coloco nas tuas mãos a nossa igreja, o nosso ministério, te peço que tu possas colocar as tuas mãos sobre cada um de nós, não nos deixe, Pai Santo, nos afastar dos seus caminhos nesse momento difícil que nós, mais uma vez, estamos passando. Antes, Pai Santo, firma a nossa fé na rocha eterna que é Cristo Jesus. Derrama sobre nós teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, já te oramos agradecidos, cientes de que a resposta está a caminho. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Neste momento nós vamos louvar o Senhor, nosso irmão Júnior, louvando o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. O amigo que eu encontrei e me surpreendeu, quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz,
pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? O amigo. Grande, quão grande é o seu amor, lindo, tu és o meu Deus tão lindo, justo e fiel, só tu és santo, libertado, que me livrou dos meus pecados quando Deus, seu Filho, Jesus Cristo, que me amou tanto, 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 morreu por mim para que eu fosse feliz. Luz, a luz que me guia no meu andar, no meu respirar, vem do Senhor, que o meu Deus é um Deus provedor, digno da minha adoração, libertado, que me livrou dos meus pecados quando Deus, seu Filho, Jesus Cristo, que me amou tanto, 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 morreu por mim para que eu fosse feliz. Esse amor
é tão grande. Esse amor me salvou. Esse amor é tão grande. Esse amor me salvou. Eu olho para a cruz, eu vou. Se sofrer, participar da sua obra, eu vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu que estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem
Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste momento nós vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 9. Romanos, capítulo 12, versículo de número 9 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Neste momento nós vamos fazer mais uma oração e enquanto estivermos orando, pedir ao Senhor que venha continuar nos abençoando no decorrer deste culto, falando ao nosso coração. Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, te pedimos nesta noite que o Senhor possa permanecer conosco, que a tua graça, que a tua misericórdia possa continuar nas nossas vidas, que o Senhor possa estar recebendo diante de ti o culto que nós estamos prestando ao Senhor, que possa este culto estar chegando diante do Senhor como brilho de incenso suave, como coisa agradável ao Senhor. Nesta noite nós queremos assim pedir a tua bênção, que o teu Espírito Santo permaneça, Senhor, em cada vida, em cada coração, que o teu Espírito Santo venha continuar nos conduzindo a um verdadeiro culto, a uma verdadeira adoração. Nesta noite, que a tua bênção, que a tua graça seja sobre nós. Nós te pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir alguns irmãos neste momento, dando uma oportunidade aos nossos irmãos. Nós vamos começar com a nossa irmã Jussara hoje. Irmã Jussara. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero deixar para a nossa meditação nesta noite Mateus capítulo 28, do versículo 18 em diante. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, essa palavra, irmão, ela nos conforta, porque principalmente o versículo 20, que nos diz que o Senhor mesmo nos fala que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós temos que nos confortar o nosso coração com isso, porque independente dos problemas, das tribulações,
tudo que nós enfrentamos, nós temos a certeza que o Senhor está conosco. Basta nós crermos, porque o nosso Deus, ele é poderoso para todas as coisas. E sabemos que ele é que pode todas as coisas por nós e que não há outro Deus além dele. E essa é a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação, que é para nós estarmos sempre firmados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Bem, nós vamos ouvir também nossa irmã Kátia, com oportunidade. Logo após a nossa irmã Kátia, nosso irmão Douglas vai louvar o Senhor com o hino. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Eu vou ler, irmãos, em Atos, no capítulo 20, o versículo 27 e o 28, que diz assim: Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Essa é uma passagem que Paulo fala para os chamados de Éfeso, da igreja de Éfeso, os Efésios. E falando com ele que, de forma alguma, ele nunca deixou de anunciar, de explicar o evangelho para eles, mas que agora o Senhor os constituiu a eles pregadores da palavra de Deus. E essa igreja ao qual Paulo estava falando que eles deveriam apacentar pregando a palavra, ele disse que o Senhor resgatou com seu próprio sangue. Então ele estava tentando enfatizar ali o quão precioso é a igreja de Cristo, que ele teve que resgatar com seu próprio sangue. Irmãos, nós temos que ter isso na nossa mente, o quão caro foi para Jesus resgatar-nos a todos da nossa imundície, do nosso pecado, da nossa vida sem sentido que nós tínhamos antes de Cristo. E quantas pessoas ainda existem aí fora, nesse Natal, nos tempos de hoje, quantas famílias destruídas pelo pecado, destruídas pela ignorância de Cristo, ao qual o Senhor nos constituiu bispos, igual é falado aqui, pregadores da palavra. E nós devemos saber que há um preço muito caro sobre a vida dessas pessoas, que é o sangue do Senhor. E que nós temos que nos responsabilizar desse sangue, não desistindo de levar a palavra do Senhor, não desistindo de sermos palavra do Senhor, de sermos exemplo, mesmo num mundo onde o exemplo está difícil, onde as pessoas querem mesmo se entregar ao pecado. Então, agora no Natal, o nascimento de Cristo demonstra essa esperança de que Cristo nasce todos os dias e morre todos os dias, e o seu sangue é derramado todos os dias, para aqueles que ainda quiserem ser salvos por ele, e ainda há tempo, né, irmãos? Glórias ao nome do Senhor, agradeço a minha oportunidade, paz do Senhor à igreja. Amém. Nós vamos ouvir nosso irmão Douglas. Logo após nosso irmão Douglas, vamos ouvir também nossa irmã Patrícia. Pessoal dos irmãos, capaz de Senhor, amém? Para mim é motivo de grande alegria estar com os irmãos. Mais uma noite. Nós estamos nos nossos lares, mas nós separamos um tempo para louvar o Senhor. Eu vou louvar, os irmãos souberem dos seus lares mesmos, os irmãos nos ajudem em nome de Jesus. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra
contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos só pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim contempla, até que eu possa ver da glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim contempla, até que possa ver da glória em meu rosto brilhar. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir nossa irmã Patrícia. Logo após a irmã Patrícia, nós vamos ouvir nossa irmã Amaralina. Patrícia. Estão me ouvindo? Agora sim, irmã Patrícia. Irmãos, estão me ouvindo? Sim. É porque eu não sei mexer muito bem, não, irmãos. Não, é assim mesmo. A gente também está aprendendo, irmã Patrícia. Mas agora nós estamos ouvindo a irmã. Só não estamos vendo, mas ouvindo estamos. Ah, sim. Eu gostaria só de deixar para a meditação dos irmãos 1 Pedro 2:5. Diz assim a palavra do Senhor: Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém?
Eu agradeço a oportunidade, em nome de Amém. Jesus. Amém, irmã Patrícia. Vamos ouvir nossa irmã Amaralina. Logo após a nossa irmã Amaralina, nós vamos ouvir quem está aqui. Vamos ouvir o diácono Renato também, uma oportunidade. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero deixar alguns versículos para meditação. Se encontra em João 14, do 13 ao 17. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Vamos ouvir nosso diácono Renato, neste momento, em nome de Jesus. A irmã Amaralina estava lá, o Nicolas também estava participando, né? A paz do Senhor com todos, diácono irmãos. Renato. Amém. Pai do Senhor, que nesse dia, que Deus possa estar com todos, né? Nessa noite, que o dia já passou, né? Quero louvar, quero estar louvando. Estou com a ajuda aqui tô com a ajuda aqui atrás do violonista aqui, ó. Aí vai para facilitar para mim, porque meu ajudante Miguelzinho aqui tem hora que me dá trabalho. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Por mais que estejamos meio tanta dificuldades, o controle ainda está na palma da mão do nosso Deus. Muitas coisas acontecem na nossa vida por permissão de Deus, mas temos que pegar provas, pegar passagens nos nossos desertos, porque o nosso deserto serve para crescimento, serve para que não erramos lá na frente, para nos tornar pessoas melhores, mais fortes. E assim, diz a palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, que possamos pegar nesse louvor, que eu gosto muito, queria estar tocando violão, mas está um pouco mais... Deus está conosco, sabemos de todas as coisas, por mais que às vezes Deus não possa estar falando conosco, eu não acredito, porque eu, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade de Deus estar praticamente quase todo dia falando comigo. Para quem está atento da palavra do Senhor, para quem está atento na palavra, nas escrituras sagradas, temos que estar atento, porque Deus fala assim. Às vezes não estamos com ouvidos para que Deus fala, às vezes queremos escutar o que Deus não está querendo falar conosco. Às vezes estamos querendo escutar coisas que para crescimento próprio, mas às vezes Deus tem palavra dura. Às vezes tem momento da gente estarmos sentados esperando. Tudo às vezes vem uma preparação antes. Costumo falar que a bênção, antes da hora, ela se torna maldição. Eu falo muito isso com meus amigos, falo porque tudo é no tempo de Deus. Queremos fazer as coisas no nosso tempo, mas assim como esse louvor que eu estou escutando aqui, a igreja também está escutando, eu quero deixar essa palavra nessa noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
para aqueles que creem no nosso Deus, esse Deus maravilhoso, mas também temos que ter certeza que, às vezes, ele pode estar esperando um posicionamento nosso para falar conosco. Deus não vai falar conosco de qualquer maneira. Deus não vai falar conosco do jeito que estamos no mundo, se estivermos no mundo. Eu não acredito aqui, porque aqui nós estamos numa reunião entre pessoas que já estão no mesmo caminho, estamos no mesmo propósito. Nosso propósito é a nossa salvação. Estamos andando junto, um lado a lado com o outro. Mas muitas das vezes as pessoas vão na igreja atrás do que Deus quer falar com ela, mas esquece de estar primeiramente se posicionando para que Deus fale com ela. Deus não vai falar com a pessoa de qualquer maneira. E eu quero deixar essa palavra nessa noite e cumprimento todos os irmãos nessa alegria que Deus me deu. Operante aqui também, eu não está podendo sair, mas eu estou curtindo a minha casa, estou curtindo meus amigos, estou curtindo esse momento dessa live aqui nesse culto, de sabermos que tudo é pelo propósito de Deus. Se não estarmos reunidos, Deus sabe de todas as coisas. Amém, igreja? Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Nós vamos ouvir a nossa irmã Regina também neste momento. Eu não sei lá se a irmã Tamara depois pode falar alguma coisa também, mas depois também uma oportunidade com a nossa irmã Tamara. Agora a nossa irmã Regina. Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria para mim poder estar nesse momento, né? Não presente, não fisicamente, mas no mesmo espírito, louvando ao Senhor junto com os irmãos, com o mesmo objetivo, e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar juntos, né? Compartilhando da palavra de Deus, louvando ao Senhor junto, orando junto, e esse Deus é maravilhoso, tudo que Ele faz é maravilhoso, louvado seja Deus. Eu quero deixar para a meditação da nossa igreja, nesse culto, Evangelho de João, capítulo 1, glória a Deus, é maravilhoso nesse dia a gente lembrar, né, que o verbo, ele se fez carne, e ele habitou entre nós, né, ele habita entre nós, ele está conosco, e nós louvamos ao Senhor por isso. Então, vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vir a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo homens. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, nós vemos aqui que o nosso Jesus, ele está entre nós. Louvado seja Deus. E ele é a luz. Ele é o verbo. Ele é a palavra viva. Ele é todas as coisas que nós precisamos. E, como diz aqui a sua palavra, tudo foi feito por ele.
e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós louvamos ao Senhor porque nós temos em nós um Deus grande, tremendo, maravilhoso, que habita em nós, que está conosco em todo tempo, em todo momento. Ainda que as tribulações venham, ainda que os momentos difíceis chegam, mas nós podemos, né, como já foi dito aqui nesta noite, podemos saber que o Senhor está conosco. O Senhor não nos deixa, Ele se faz presente em nossas vidas em todo o tempo. E eu agradeço a oportunidade que Ele nos dá de poder juntos estar aprendendo da sua, meditando, conhecendo mais do Senhor e servindo ao Senhor junto com a igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa irmã Tamara, em nome de Jesus. Depois nós vamos ouvir também nossa irmã Ana Paula. Irmã Tamara, sim. Yes. Agora deu certo. A paz do Senhor com os irmãos. Glória Amém. a Deus, louvado seja Deus por mais esta oportunidade nesta noite. Mais uma vez nós estamos aqui, né? Ainda assim o povo em si acredita, né? Nós não sabemos ao certo se essa seria a data, né, que Jesus nasceu ou não, mas o importante é que ele vive e ele reina nos nossos corações. E nós tiramos esse dia para celebrar, porque nós entendemos que tão importante quanto o nascimento dele foi também a sua morte, porque ele nasceu para nos trazer esperança, paz, amor, para que as palavras do Senhor se cumprissem, mas ele também morreu para que nós tivéssemos direito à salvação. Então, quero louvar rapidamente o hino da harpa, porque ele vive. Louvado seja o nome do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória com meu Jesus, que vivo está. Aleluias, porque ele vive, porque ele reina, ele brilha eternamente, que a gente possa estar tirando nessa noite, irmãos, o maior desejo de Jesus para conosco, que era nós nos espelharmos dele em base com humildade, no amor, perseverante, e crendo na palavra do Pai, porque Jesus veio e a todo momento ele glorificou o Pai. Momento algum Jesus se gloriou, apesar dele ser Deus, ele veio como homem, mas ele também era Deus, mas a todo momento ele honrou o Pai, ele escutou o Pai, ele orou o Pai, e ele glorificou o Pai todos os dias de sua vida que ele esteve aqui.
que nós sejamos semelhantes a Jesus nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos ouvir nossa irmã Ana Paula. Vai. Amém. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Gostaria de estar deixando para a meditação dos meus amados irmãos, aqui em Salmo, capítulo 34, o versículo do 7 ao 10, onde a palavra do Senhor nos diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes nós queremos fazer menção, está participando conosco nesta noite, a nossa irmã Carolina, né, que é irmã da nossa irmã Karina, lá de Muriaé, e tem um irmão também participando conosco, o irmão Eliabe Lucena. Nós não, bom, pelo menos acho que não conheço o irmão. Alguém deve ser amigo de alguém, né, e recebeu o convite para estar participando, estar conosco nesta noite. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Então nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor, falar com o Senhor, ouvirmos, né, o Senhor falando ao nosso coração nesta noite. Nós lemos um texto na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, nós lemos até o versículo de número 21, que é o último versículo, né, deste capítulo. E por que nós fizemos esta leitura nesta noite? Fizemos esta leitura porque hoje, como já foi falado por irmãos e irmãs que participaram aqui, falaram a respeito do nascimento do Senhor Jesus, do dia, né, em que Jesus nasceu, embora nós sabemos que a data provável não seja esta, ela, infelizmente, né, o nascimento do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é comemorado de uma forma muito mais comercial do que espiritual. Os homens se preocupam muito mais em dar presentes, receber presentes, se confraternizar com os amigos, né? Embora não há nada de errado nisto, mas o objetivo maior do Natal é o Senhor Jesus, é aquele que é a razão da data festiva, da data comemorativa, e que muitas das vezes ele fica, de alguma maneira, de escanteio, né? Fica de lado e não no centro das comemorações como deve ser. Mas o texto que nós lemos nesta noite fala a respeito de algumas virtudes, algumas Bíblias, né, vem escrito no seu título, né, no título desta palavra, as virtudes recomendadas. E nós fizemos esta leitura e vamos meditar aqui um pouquinho, porque estas virtudes que o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Romanos, ele fala sobre elas, é exatamente o sinal de que o Senhor Jesus, ele está em nós. Não adianta nós comemorarmos o nascimento do Senhor Jesus, não adianta nós falarmos a respeito do Senhor Jesus, se de fato as virtudes que são inerentes a Cristo, que são próprias de Cristo, elas não estiverem em nós.
muito mais importante do que comemorarmos uma data festiva, o nascimento do Senhor Jesus, é nós termos o Senhor Jesus de fato no nosso coração. É tendo o Senhor Jesus de fato habitando e reinando em nosso coração e em nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele começa chamando, aqui a atenção para 4 virtudes: o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. Quando fala do amor, ele fala do ágape, o amor sacrificial, o amor genuíno, o amor não aquele que amamos quem nos ama, mas amamos aquele que não nos ama e de alguma maneira até nos manifesta e nos revela isto, a sua falta de amor para conosco. Ele fala do fervor. O fervor é o zelo que todos nós devemos ter, um zelo ardente pelas coisas de Deus, entusiasmo pelas coisas de Deus, empenho nas coisas de Deus. A humildade é ser submisso, é reconhecer os próprios limites. A beneficência é procurar fazer o bem, é procurar causar o bem ao próximo, fazer algo de bom e algo que seja o bem ao próximo. E então ele começa aqui no versículo de número 9, nos chamando a atenção para o amor. Ele diz que o amor seja não fingido. O amor é tão falado e tão dito nos nossos tempos, mas infelizmente o amor, às vezes, ele é um amor fingido. É um amor onde nós amamos quem nos ama, fazemos alguma coisa de bom para o outro, achando e esperando que isso, de alguma maneira, vai fazer com que a pessoa também nos faça o bem, nos retribua o bem, e não é este o amor que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz, olha, o amor seja não fingido. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, amar alguém com algum tipo de interesse, fazer o bem a alguém com algum tipo de interesse, isso não é o verdadeiro amor. Isso não é a verdadeira beneficência. Isto é um amor fingido, não é um amor genuíno, não é um amor verdadeiro. Amor genuíno, amor verdadeiro, é o amor de Jesus para conosco. Aquele que, sendo rei, se vestiu com roupas de servo. Aquele que, sendo ilimitado, aquele que nem o céu dos céus pode o conter, ele se esvaziou da sua glória e veio habitar em um corpo limitado. Aquele que é o Criador de todas as coisas, ele veio estar entre aqueles que foram criados por ele e na mesma forma daqueles que foram criados por ele. Isto é o verdadeiro amor. É entregar a sua vida na cruz do Calvário. É impossível, falarmos do nascimento do Senhor sem falar da sua morte, e é impossível falarmos da sua morte sem falar do seu nascimento. Mas ele deu a sua vida na cruz do Calvário por nós, que somos pecadores, nós não somos dignos, não somos merecedores. Costumamos dizer que às vezes ninguém teria coragem de dar R$1 por nós, mas o Senhor, ele deu a sua vida por nós. Aquilo que é mais precioso que alguém possa ter, o Senhor Jesus, ele deu por nós. Então, este amor que o apóstolo Paulo está falando. O amor seja não fingido, seja verdadeiro. Jesus fez por nós sem esperar receber alguma coisa em troca. E assim também devemos nós agirmos. Amarmos, manifestarmos este amor, demonstrar este amor, sem esperar recebermos em troca. E a primeira carta de Pedro, o capítulo de número 1, o versículo de número 22, eu gostaria de ler com os irmãos, primeira carta de Pedro,
capítulo de número 1, o versículo de número 22, que diz assim: purifique vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente, fervorosamente, calorosamente, uns aos outros, com um coração puro, um coração verdadeiro, um coração sincero. O versículo de número 10, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amados, aqui o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para, ao invés de nós preferirmos ser honrados, nós entendermos, termos a compreensão de que o verdadeiro amor, ele nos leva a honrar o nosso próximo, ele nos leva a honrar o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso inimigo, ainda que ele se porte como inimigo, mas nós vamos honrá-lo, nós vamos respeitá-lo, nós não vamos pagar com a mesma moeda, mas iremos tratá-lo de uma maneira certa, de uma maneira correta, da forma que o Senhor ele quer que nós façamos. Ainda sobre isso, nós queremos voltar à primeira carta de Pedro, só que agora o capítulo de número 5, o versículo de número 5, primeira carta de Pedro, o capítulo de número 5, o versículo de número 5, que assim diz: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, vestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui novamente, a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo que é para nós sermos sujeitos uns aos outros, revestindo-nos de humildade, ou seja, nos colocando na posição de servo. Infelizmente, muitas das vezes nós nos colocamos na posição de senhor. Isso é natural do ser humano, mas nós devemos nos colocar na posição de servo para servir, para sujeitar uns aos outros, porque isto é agradável ao Senhor. Lembrando-nos que aquele que de fato é Senhor, ele se colocou na posição de servo para que eu e você alcançássemos a nossa salvação e também para que nós aprendêssemos com a atitude, com o feito do Senhor Jesus, que nós também pudéssemos assim aprender e assim também fazermos. Depois, a partir do versículo de número 11, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do fervor, né, do zelo, o cuidado pelas coisas de Deus, o empenho, o cuidado que nós devemos ter em fazermos as coisas do Senhor. E aí diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Aqui ele nos convida, no versículo de número 11, a não sermos vagarosos no cuidado, mas sermos fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A nossa maneira de servir ao Senhor deve de ser uma maneira fervorosa. O cuidado com as coisas de Deus deve ser um zelo, deve ser um zelo muito grande para com as coisas de Deus, para com a obra de Deus. O nosso servir ao Senhor, devemos ser zelosos quanto o nosso servir ao Senhor. A nossa caminhada com o Senhor deve de ser algo que sirva de espelho, sirva de exemplo para aqueles que estão à nossa volta. E ele continua: alegrai-vos
na esperança. Me parece que o diácono Renato fez uma citação falando a respeito das dificuldades e que nós temos vivido neste tempo, alguns com causas pessoais, outros vivendo aquilo que todos estão vivendo, aquilo que é coletivo, mas verdade é que sempre vivemos em tempos turbulentos, e temos vivido, né, em um tempo turbulento. E, naturalmente, quando nós vivemos em um tempo turbulento, quando as dificuldades elas vêm sobre nós, muitas das vezes nos bate um sentimento de angústia, de tristeza, um sentimento em que, às vezes, nós ficamos, de alguma maneira, nos sentindo até desesperados, e essas coisas costumam mexer muito com o nosso sentimento. E é exatamente nesse momento que nós devemos alegrar. E em que nós vamos nos alegrar? Nós vamos nos alegrar na esperança. Qual é a esperança que nós temos? De que maneira nós podemos nos situar diante de todas as coisas que nós estamos vivendo? Nós sabemos que Deus, ele criou todas as coisas, ele fez todas as coisas. O homem, em meio a esta perfeição que Deus havia feito todas as coisas, nós sabemos que o homem, ele caiu, veio a queda do homem. Depois da queda do homem, vem a promessa da redenção e, claro, também a redenção em Jesus Cristo. E só falta uma coisa para mim e para você: a glorificação. A criação, nós sabemos, ela já está pronta. A queda do homem, ela já aconteceu. A redenção do homem, ela também já aconteceu. Jesus, ele já morreu na cruz e ele já nos purificou, já nos limpou de todo o nosso pecado, já nos livrou de toda a nossa culpa. E já aconteceu. Só está faltando uma coisa. Só está faltando a nossa glorificação. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz: olha, alegrai-vos na esperança. Qual é a esperança que nos move? O que é que todos os dias deve ser o motivo da minha e da sua alegria? É nós sabermos que Jesus, ele morreu, ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele está assentado à destra do Pai, e um dia ele vem para buscar a sua igreja, ele vem para buscar o seu povo. Eu e você, nós somos este povo. Eu e você, nós somos esta igreja eleita que foi lavada, comprada, adquirida, redimida, purificada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a despeito de todas as dificuldades, em meio a todas as adversidades que nós já vivemos, que nós temos vivido, e aquelas que ainda nós vamos viver, nós temos esperança. A esperança de estar na glória com o Senhor. Nós temos esta esperança, e esta esperança, ela deve ser o motivo da nossa alegria. Não importa o que nós estamos vivendo, nos sentimos tristes, sim, mas existe algo que é muito maior do que todas essas coisas. Ainda um pouquinho antes de nós começarmos o culto, eu estava vendo um trechinho de um filme, e aonde eu vi este filme, ele retrata as crueldades que foram feitas com os cristãos em séculos passados, né, principalmente em Roma, onde nas arenas, nos estádios, se levavam cristãos e colocavam estes cristãos lá dentro destas arenas, fechavam todas as portas e depois eles abriam as portas e os leões famintos saíam e começavam a matar, a
devorar aqueles servos e servas do Senhor. E uma frase que há pouco tempo eu fiz a citação dela em uma escola bíblica, e hoje eu vi essa frase, né? Eu já sabia que esta frase era de uma irmã, e o pedacinho do filme mostra esta irmã, e ela falando, olha, vocês podem destruir o meu corpo, mas a minha alma, ela vai ao encontro do meu Senhor. Sabe? E estava ali vendo e agora trazendo para o contexto do que nós estamos dizendo. Olha, os dias são maus, os dias são difíceis, as tribulações são grandes, muitos cristãos ainda são perseguidos e continuarão sendo perseguidos. Nós, como Igreja do Senhor, temos inclusive que nos prepararmos para, em algum tempo, nós sofrermos também algum tipo de perseguição, algum tipo de retaliação por sermos servos do Senhor, mas nós temos que ter esta convicção. Ainda que soframos, ainda que o homem venha fazer com que o nosso corpo físico sofra, uma coisa alegra o nosso coração. Nós estaremos indo ao encontro do nosso Senhor. Sofrendo ou não sofrendo neste mundo, uma coisa é certa, se nós permanecermos fiéis, se o Jesus que nós comemoramos o seu nascimento hoje, ele de fato habita no nosso coração, ele vive e reina em nosso coração, nós estaremos naquele dia prontos para encontrarmos com o nosso Senhor, aonde não haverá mais pranto, não haverá mais angústia, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nada disso nos acometerá, pois reinaremos para sempre com o Senhor. Então, o nosso servir ao Senhor deve de ser um servir com muito cuidado, com muito zelo. O nosso servir ao Senhor deve ser um servir de maneira fervorosa e em meio a tudo que nós vivemos, nós temos motivo. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma ordem, olha, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Irmãos, em meio à tribulação, em meio aos tempos difíceis, é necessário nós termos paciência. E o que é ser paciente? É a capacidade que nós temos, é a capacidade que temos, ou podemos dizer que é a capacidade que o Senhor nos dá através do seu Espírito, de sofrermos, de padecermos, sem murmurar contra o Senhor, sem reclamar contra o Senhor, sem dirigir uma palavra de blasfêmia contra o Senhor. Falar com Ele, sim, a respeito das nossas dores, a respeito da nossa angústia, a respeito das dificuldades que nós vivemos, nós não só podemos, como devemos falar isso com o Senhor. Nós temos esta liberdade de nos dirigirmos a Ele em oração e falarmos com Ele, mas sem murmurar contra Ele, sem falar contra o Senhor, sem falar contra o nosso Deus. E o próprio apóstolo Paulo também vai dizer que a tribulação, ela produz em nós a paciência. E em meio à tribulação, que nós também tenhamos paciência. Vamos ser antes. Vamos permanecer alegres por causa da esperança que nós temos. Perseverantes na oração, pois é na oração que o Senhor, Ele nos dará a bênção, Ele nos dará a vitória. E sendo pacientes em meio à tribulação. Não perca a paciência, não perca a esperança, pois nós sabemos que nós servimos a um Deus que, como disse alguém, que apesar de todas as coisas, o controle de toda a situação, ela está na mão do Senhor. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Nada foge ao controle do Senhor. Nós olhamos e, pegando a exemplo, os dias que nós temos vivido, pegamos, poxa, mas em meio a toda essa pandemia, todas essas coisas, irmãos, Deus ele está no controle de todas as coisas. Podem ter certeza disso. Ainda que o mundo caminhe para o caos aos nossos olhos, Deus continua no controle de todas as coisas. Porque quanto mais o mundo caminha para o caos, mais
a história vai chegando ao fim. E qual é o final da história? O final da história é a glorificação da igreja do Senhor e a igreja do Senhor reinando para sempre com Cristo. Então, aquilo que aos olhos dos homens parece caminhar para o caos, mas aos nossos olhos, aos olhos da igreja do Senhor, nós nos alegrando na esperança. Qual é a nossa esperança? Sermos glorificados, estarmos na glória com o Senhor, para reinarmos eternamente com Ele. Então, não coloque os seus olhos, não tenha os seus olhos voltados para este mundo, como o mundo caminhando para o caos. Poderíamos até dizer, este mundo caminha para o caos, mas a igreja do Senhor, os salvos no Senhor Jesus, eles caminham para a vitória retumbante de Cristo e a sua igreja. Portanto, alegrai-vos na esperança. Apesar de tudo, apesar de todas as coisas, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Olha, aguarde. Fique tranquilo. Jesus está no controle de todas as coisas. E ao seu tempo, nós estaremos com Ele. Ao seu tempo, Ele trará para o seu povo, para a sua igreja, o tempo de refrigério. Portanto, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Amados, aqui é um ponto muito importante para nós como igreja do Senhor. Aqueles que passam por dificuldades, por alguma necessidade, devem comunicar com os santos, com a igreja do Senhor, em meio às suas necessidades. E nós também, como igreja do Senhor, tendo ciência das necessidades dos nossos irmãos, nós também devemos comunicar com eles. Devemos levar ajuda também aos nossos irmãos, para que, de alguma maneira, de uma maneira tão gloriosa, o Senhor possa suprir a necessidade da sua igreja. O Senhor supre a necessidade daqueles que são necessitados, ou daqueles que passam por algum tipo de necessidade, através da minha vida, através da sua vida. Deus dá condição a alguns para que estes ajudem outros que também estejam passando por alguma privação, por alguma necessidade. Aproveitando, aqui, às vezes nós achamos que Deus vai fazer como no deserto, fazer com que chova o maná do céu. O Senhor, Ele vai usar a minha vida, vai usar a sua vida para abençoar a vida daquele que está passando por um momento difícil. Então, tanto aquele que possui algo, tem condição, ele tem esta obrigação, esta ordem do Senhor, que é para comunicar com aqueles que passam necessidade, ajudá-los. E também, se porventura alguém estiver passando por necessidade, também deve falar, deve trazer a ciência da igreja do Senhor, para que a igreja do Senhor possa socorrer os nossos irmãos, aqueles que servem ao Senhor juntamente conosco. Depois, o apóstolo Paulo, ele aqui continua dizendo, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Sabe, isto é algo que para nós é um pouco difícil, não é verdade? Nós abençoarmos aos que nos perseguem. Nós como homens, nós como seres humanos, nós muitas das vezes temos a tendência, a retaliar, a pagar com a mesma moeda. Mas não é isso que o Senhor, na sua palavra, nos ensina. Podemos nos lembrar de Estevão, quando sendo apedrejado e já quase o seu espírito, saindo do seu corpo, mas ainda enquanto ele podia falar, ele dizia, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, eles não compreendem a tua palavra, não compreendem aquilo que o Senhor tem para a vida do homem. Então, o Senhor perdoa eles, porque o que eles estão fazendo, eles acham que estão fazendo mal a mim,
mas na verdade eu estou indo ao encontro do Senhor. Mas tenha misericórdia destes. Ele fez uma oração e uma declaração parecida com a que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Quando nós falamos que Jesus fez, alguém pode dizer, olha, mas foi Jesus que fez. E Jesus é Deus, Jesus ele é 100% diferente. Mas nós temos exemplo de um homem também que fez. O homem chamado Estevão, né? O diácono Estevão, que na sua morte, lá nos seus últimos instantes, quando o seu fôlego de vida estava quase que saindo, ele, Pai, perdoa. Sabe, enquanto aqueles homens faziam mal a ele, estava pedindo a Deus uma bênção sobre a vida daqueles homens, né? Pedindo a Deus que o Senhor perdoasse aqueles homens. Também diz a palavra do Senhor, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Há algumas pessoas, e eu sempre digo, que costumam dizer que chorar com quem chora é difícil, alegrar com quem está alegre é fácil. E eu compreendo um pouco diferente. Porque muitas das vezes a alegria do irmão, a alegria daquele que está alegre, é justamente, muitas das vezes, a razão disto, às vezes, é justamente aquilo que nós, muitas das vezes, queríamos para a nossa vida. Às vezes nós traçamos um objetivo, colocamos algo como primordial para nós, algo como nós desejamos para a nossa vida, e às vezes nós não alcançamos. E às vezes aquele que está ao nosso lado alcança exatamente aquilo que nós gostaríamos de alcançar. E no nosso sentimento humano, quando deixamos a nossa carne falar mais alta, naturalmente não nos alegramos juntamente com o nosso irmão que está alegre, porque ele recebeu e nós não recebemos. Então, alegrar com os que se alegram nem sempre é fácil, mas independente, o nosso irmão, o nosso próximo pode estar alegre por uma conquista que ele teve, sendo ou não exatamente aquele que nós gostaríamos de também ter, e nós, tendo ou não alcançado aquilo, nós devemos nos alegrar com ele, devemos nos regozijar juntamente com ele, celebrando a vitória do nosso irmão. Sabe, irmãos, isso é muito importante para nós. Isso é nós não sermos egoístas, isso é nós não buscarmos os nossos próprios interesses, mas isso é nós estarmos, primeiro, preocupados em que também o nosso irmão esteja bem. Nós não podemos nos ocupar e não nos preocupar em somente nós estarmos bem, mas o nosso irmão também deve de estar bem. E quando o nosso irmão está bem, nós devemos nos alegrar, devemos nos regozijar. Quando o nosso irmão recebe uma bênção de Deus, algo extraordinário para a sua vida, ainda que nós não temos recebido ou que nós ainda não conseguimos isso na nossa vida, nós devemos nos alegrar com o nosso irmão, nos regozijar com o nosso irmão e sermos agradecidos a Deus juntamente com o nosso irmão, muitas das vezes não pela nossa vitória, mas pela vitória do nosso irmão. Então, ainda que não seja a nossa vitória, ainda que não seja a nossa bênção, mas se o nosso irmão está alegre porque alcançou e recebeu, nós também devemos nos alegrar. E, claro, chorar com aqueles que choram. Muitos choram por muitas coisas. Às vezes alguém que está enfermo, às vezes alguém que passa uma dificuldade financeira, outro passa por um problema familiar, outro perde alguém, um querido, e há um momento de lamento, há um momento de tristeza, e em meio a este momento, nós também devemos estar juntos, orando, clamando ao Senhor, chorando junto com estes, para que eles também possam ser consolados. E uma coisa nós podemos ter certeza, se chorarmos com os que choram, o Senhor também nos dará o privilégio de estarmos nos alegrando com aqueles que também estão alegres. Se choramos com o nosso irmão e ele é vitorioso, é motivo também de nós nos alegrarmos juntamente com ele.
Se choramos junto com o nosso irmão e ele é consolado por Deus, nós também devemos nos alegrar juntamente com nossos irmãos. Então, a respeito do nosso irmão, se ele está chorando, vamos chorar juntamente com ele. Se ele está celebrando, se ele está festejando, vamos celebrar e vamos festejar juntamente com o nosso irmão. Sede unânime entre vós. Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, aqui o apóstolo está falando a respeito de nós sermos unânimes entre nós. Nós procurarmos convergir para um pensamento só, para um propósito só, quando, claro, este propósito é bom, quando aquilo que se propõe a fazer há um entendimento de que seja bom, né, para um coletivo, para um grupo. Nós não podemos nos preocupar conosco mesmo. Às vezes algo é bom para o coletivo, mas individualmente, às vezes, pode não ser bom para nós. Mas nós não podemos agir de maneira contrária, ou não podemos buscar o nosso próprio interesse. Devemos primeiro buscar o interesse do nosso irmão, do nosso próximo, esta unanimidade, né? Eu costumo dizer que a unanimidade, né, é o propósito que se coloca, algo que se propõe a fazer, e todos nós vamos trabalhar juntos, todos nós vamos estar empenhados juntos para que isto venha a acontecer. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Isto é muito importante, nós trazermos para nós, principalmente nesses dias, onde os homens querem cada vez mais, buscam cada vez mais, mas o apóstolo Paulo dizendo, olha, não ambicioneis as coisas altas. Não, que ele está dizendo, olha, para nós não buscarmos as coisas maiores, as coisas que aos nossos olhos são grandes. Não é isso. O que ele está dizendo é que o nosso coração, antes de ambicionar as coisas altas, antes de buscar aquilo que às vezes será bom somente para nós mesmos, ele está dizendo, olha, não faça isso. Procure primeiro a comunhão, procure primeiro o coletivo, procure primeiro o bem comum entre os irmãos, para depois, né, se for possível, aí você vai buscar aquilo que é do seu interesse. Mas primeiro, busque aquilo que é interesse do seu irmão, aquilo que é interesse de todos. E isso só será possível quando nós nos acomodamos ou nós nos damos por satisfeitos com aquilo que aos nossos olhos às vezes é pequeno. Sabe, o mais importante na nossa vida, que o que o apóstolo Paulo está falando, né? E aqui, lembre-se que nós estamos falando do amor verdadeiro, não estamos falando do amor fingido, mas falando do amor verdadeiro. O que o apóstolo Paulo, ele aqui está falando para nós é, olha, busque primeiro o que é de interesse do seu irmão. Busque primeiro o que é de interesse daquilo que é coletivo. Depois, se for possível, busque aquilo que é do seu interesse. E isso só é possível se nós verdadeiramente amarmos com amor ágape, o amor verdadeiro, o amor genuíno. Não sejais sábios em vós mesmos. Ou seja, nós não sabemos todas as coisas. Há sempre alguém que conhece um pouquinho mais, sabe um pouquinho mais, ou ainda que não saiba um pouco mais do que nós, mas sabe algo diferente daquilo que nós sabemos. Então, nós não podemos ser sábios nós mesmos, porque nós temos que buscar a sabedoria de um e a sabedoria do outro. Mas antes de todas as coisas,
podemos dizer aquilo que o apóstolo escreve. Olha, se não me falha a memória, Tiago, ele vai escrever e dizer que é para nós buscarmos a sabedoria que vem do alto. A sabedoria humana, a sabedoria que está arraigada em nós, ou nós achamos, naquilo que nós achamos que nós somos sábios. Muitas das vezes é uma sabedoria animal, terrena, diabólica. Às vezes é algo que é fruto e que se revela como resultado do nosso coração, às vezes um coração mau, um coração perverso, um coração às vezes cheio de rancor, cheio de ira, e se manifesta algo que não é bom. Aos nossos olhos parece ser sábio, mas o Senhor disse que é para nós buscarmos a sabedoria que vem do alto. Ela é pura, ela é cheia de misericórdia, é uma sabedoria totalmente oposta à sabedoria dos homens. Portanto, que nós não sejamos sábios em nós mesmos, mas vamos buscar a sabedoria que vem de Deus e vamos ver também aquilo que aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão junto de nós, eles também têm sabedoria, eles também pode ser mais ou menos, mas como eu disse, às vezes não é mais, às vezes é até menos, mas às vezes é algo diferente, é algo que nós precisamos aprender. E como eu costumo dizer que o sábio, até com o tolo ele aprende, mas o tolo nem com o mais sábio vai aprender. Então, a verdadeira sabedoria é estar sempre prontos, né, para aprendermos. Depois o versículo de número 17 em diante, ele começa dizendo: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aqui, irmãos, o apóstolo, ele aconselha-nos, ele ordena-nos, naquilo que for possível, no que depender de nós, nós temos que estar em paz com todos. A nossa bandeira deve ser, como diz, né, a bandeira branca. A nossa bandeira tem que ser a bandeira da paz. E por que nós devemos procurar a paz com todos? Porque naquilo que depender de nós, nós vamos buscar a ter paz com todos. Porque o príncipe da paz, ele habita em nós. Porque Jesus Cristo, ele habita em nós. Porque Jesus Cristo, ele está em nós. E é justamente por ele habitar em nós, por ele viver em nós, que nós amamos, que nós somos fervorosos no servir ao Senhor, nós somos fervorosos a viver em paz com todos os homens. Bem verdade é que, como diz o salmista, às vezes nós estamos indo com a bandeira da paz, mas aqueles que vêm ao nosso encontro, eles já vêm com espada, com lança, com escudo, com flecha, eles já vêm em um sentimento de guerrear contra nós e de procurar, de alguma maneira, nos fazer o mal, de alguma maneira trazer alguma dificuldade no nosso relacionamento, ou naquilo que às vezes precisamos fazer, precisamos resolver. Mas aqui o Senhor, ele nos ensina, o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui através desta palavra: olha, se for possível, aquilo que depender de você, levante a bandeirinha da paz, esteja em paz. Se a pessoa quiser guerrear, deixa ela guerrear sozinha, né? A gente dá a meia volta e vamos buscar outro que queira ter paz conosco, não é verdade? Mas nós não podemos ser o causador, o promotor da guerra. Nós temos que ser o causador, o promotor da paz, porque o príncipe da paz, ele habita em nosso coração, né? O Jesus que nós comemoramos o seu nascimento hoje, ele habita no nosso coração, ele nasceu em nosso coração, ele vive em nosso coração, ele reina em nosso coração. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, recompensarei, diz o Senhor. Irmãos, aqui o apóstolo está nos dizendo: olha, não deis lugar a esse sentimento do seu coração, não vos vingueis a vós mesmos, né? Mas dai lugar à ira,
Mas qual é a ira que ele está dizendo para nós darmos lugar? A ira de Deus. O Senhor é quem faz todas as coisas. Sabe, não é também nós pedimos a Deus para que ele venha trazer juízo, que ele venha trazer castigo, né? A nossa oração é pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, pelo nosso inimigo, sempre é: Senhor, tem misericórdia, trabalhe no coração deste ou daquele, muda o coração, faça com que ele tenha um coração quebrantado, um coração amoroso. Essa é a oração que nós devemos fazer. Mas se alguém não quiser aceitar, se alguém não quiser ceder, se alguém não quiser ser quebrantado, se alguém não quiser mudar pela palavra, se alguém não quiser mudar por causa do Senhor Jesus Cristo, olha, não tem problema. Não busque você a vingá-lo. Deixa que o Senhor, ele vai fazer isso. Porque todas as coisas têm o seu tempo. Assim, também nós devemos deixa o Senhor. No tempo do Senhor, o Senhor vai fazer. E por que no tempo ele vai fazer? Porque antes de fazer, o Senhor vai dar tempo a esta pessoa para que ele se arrependa, para que ele seja quebrantado, para que ele mude, para que ele possa ter o mesmo entendimento que nós também temos. Então, nós não temos que vingar a nós mesmos, nós não temos que buscar a vingança, mas nós devemos orar, pedir a bênção do Senhor para a pessoa e deixa o Senhor tratar. No tempo dele, se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não se converter, aí Deus virá sobre ele. Então, quando o apóstolo diz aqui, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Dai lugar para a ira de Deus, deixa o Senhor agir. No tempo dele, ele vai agir. Se nós fizermos, nós vamos fazer de maneira errada, precipitadamente. Vamos agir de maneira que nós também vamos perder a bênção do Senhor. Então, deixa que o Senhor faça, deixa que o Senhor realize todas as coisas. Mas não fique na expectativa, torcendo para que o juízo de Deus venha sobre alguém ou para que a ira de Deus seja manifesta sobre a vida de alguém. Fique na expectativa, sim, de que a pessoa venha se arrepender, venha se converter e possa também desfrutar da bênção, do cuidado do Senhor sobre a sua vida também. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aqui o apóstolo está citando o que Salomão também escreveu, né, que quando nós fazemos o bem ao nosso inimigo, aquele que se coloca como nosso inimigo, aquele que se coloca como um adversário para as nossas vidas, quando nós fazemos o bem a ele, é como se nós colocássemos brasas acesas, vivas, sobre a cabeça deles. É a chama dessas brasas que muitas das vezes faz com que a pessoa seja quebrantada. Ele para e pensa, poxa, eu só fiz o mal a este ou aquele, e este ou aquele agora está me fazendo bem, ele está me tratando de uma maneira diferente daquela que eu tratei. É o que o apóstolo Paulo diz, não te deixes, no versículo 21 aqui, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, se você pagar o mal com o mal, só vai gerar mal. A pessoa agiu de maneira errada, nós também agimos de maneira errada, e aí aquilo vira uma bola de neve. Não se encerra a maldade. Só tem um jeito de nós vencermos o mal. É somente com o bem, só fazendo o bem. Então, o que ele diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha, não te deixes vencer pelo mal, ou seja, não vá fazer da mesma maneira. Se alguém fez mal a você, não vai fazer o mal a esta pessoa, não vai agir da mesma maneira, porque aí você está sendo vencido pelo mal. Mas quando você retribui o mal fazendo bem, você está vencendo o mal com este bem que você está fazendo. É isso que o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando, né? A palavra do Senhor. E todas estas virtudes que nós falamos, né? Falamos
do fervor, da humildade, por último agora da beneficência. Todas essas virtudes, elas são inerentes ao Senhor Jesus Cristo. E se Jesus Cristo, ele nasceu em nosso coração, ele está em nosso coração, como um dos evangelistas, eles vão dizer que o Senhor nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar para José e Maria na estalagem. Às vezes assim também somos nós. Nós não damos lugar ao Senhor no nosso coração. E nós precisamos dar lugar ao Senhor Jesus no nosso coração, para que Ele venha fazer na nossa vida aquilo que é próprio do Senhor Jesus. Hoje nós vivemos num tempo em que se tornou até moda, né, dizer que eu sou cristão, eu também sou cristão, eu também sou crente. Crente todos podem ser, por crer em alguma coisa, mas é muito mais do que isso. É ser cristão. Ser cristão é ser parecido com Cristo, é ter atitudes de Cristo, é ter as mesmas virtudes, né, que são virtudes comunicáveis de Cristo, né? O Senhor, ele tem virtudes que são incomunicáveis, né? O seu poder, a sua eternidade, a sua onipresença, a sua ciência, a sua imutabilidade. Isso não é comunicável ao ser humano, mas o amor, a alegria, a paz, a fidelidade, né, a humildade, tudo isso, o fervor, né, o zelo do Senhor para com as coisas do Pai, todas essas virtudes que são também inerentes a Cristo, são próprias também de Cristo, elas são comunicadas a nós através do Espírito de Deus. Então, se nasce novo, se Jesus está em nós, se Jesus habita no nosso coração, que essas virtudes também possam ser vistas em nós, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através do nosso amor a Deus, através do nosso amor para com o nosso próximo, através do nosso zelo para com as coisas de Deus. Nós temos vivido um tempo em que as coisas de Deus têm sido levadas de uma maneira muito relaxada, né? Há uma vagarosidade no servir ao Senhor, né? Mas o apóstolo diz, não sejam vagarosos, mas sede fervorosos. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas, né? Este zelo para com as coisas de Deus, o fervor no servir ao Senhor, no estar na presença do Senhor. Há uma necessidade de nós assim agirmos e fazermos, né? Um sentimento de humildade, nos colocarmos como servos do Senhor, servos uns dos outros. Nós estamos aqui para servirmos um ao outro, né? Tem até um trocadilho que eles fazem, né? Se nós não servirmos se nós não vivemos para servir, também não precisamos de viver, sei lá, algum trocadilho que as pessoas fazem, né? Mas mais ou menos por aí, o sentido que se nós não vivemos para servir, também não servimos para viver. Eu acho que é isso que é dito. E esta é uma realidade. Nós estamos aqui para ombrearmos, né, o nosso irmão, a nossa irmã, estarmos juntos uns com os outros, e também esta questão de nós sermos beneficentes, ou seja, estarmos prontos não a tratarmos alguém mal, mas a tratarmos alguém de maneira correta, a maneira como nós somos tratados pelo Senhor Jesus. Às vezes nós ficamos, mas fulano não merece ser bem tratado. Eu também não mereço ser bem tratado por Jesus. E você também não merece ser bem tratado por Jesus. Mas como é que ele tem nos tratado? Com amor, com graça, com misericórdia, nos dando oportunidade, e é dessa maneira que nós também devemos fazer. Que Deus, em Cristo Jesus, possa continuar nos abençoando a Igreja do Senhor, e que o Senhor Jesus verdadeiramente possa estar no nosso coração. Né? Muita gente tem Jesus na manjedoura, mas Jesus não está na manjedoura, né? E nem quer estar lá. Jesus, ele quer estar no meu coração e no seu coração, porque nós somos o templo do Deus vivente. Então nós somos o templo do Senhor Jesus. Ele quer habitar em nós, mas habitando em nós, ele também muda o nosso coração, ele muda a nossa vida. Jesus, como eu sempre costumo dizer, não pode ser hóspede, porque
Porque o hóspede, quando chega na nossa casa, o visitante, quando chega na nossa casa, ele não muda nada, né? Ele deixa as coisas do jeito que estão, porque ele está ali como um hóspede. Mas quando nós recebemos alguém, né, para morar, ou quando nós vamos chegar numa casa e aquela casa é a nossa casa, nós fazemos da maneira que nós queremos. Mudamos a cor, mudamos os móveis de lugar, fazemos da maneira que nós bem entendemos. E assim também deve ser a casa, a morada, o nosso coração. O Senhor não pode ser um hóspede, o Senhor não pode ser um visitante. O Senhor, ele deve ser alguém que habita, que é o morador, que é o dono da casa, para ele fazer na minha vida e na sua vida da maneira que ele quer. Colocar as coisas tudo em ordem da maneira que ele quer, da maneira que deve ser. Assim, Jesus estará verdadeiramente morando em nosso coração, sendo um habitante do nosso coração e também aquele que rege e governa toda a nossa vida. Que Deus assim possa nos abençoar e que este Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, ele possa habitar no nosso coração e que os homens possam ver que Jesus verdadeiramente ele mora em nosso coração, porque nós somos cristãos, somos parecidos com eles, temos as mesmas atitudes que o Senhor Jesus ele tem tido para com as nossas vidas. Assim nós vamos refletindo a luz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, antes de nós encerrarmos, né, nós queremos falar com os irmãos a respeito do problema, né, que nós voltamos a viver, a questão dos cultos, né? Não podemos realizar culto no templo, nós só podemos fazer a live, não é? Com a participação de, no máximo, 7 pessoas. Então, nós vamos ter aí essa dificuldade, pelo menos até o próximo dia 4, né? Ou podemos dizer até dia 3, né? Porque no dia 4 temos aí um novo prefeito, né? Embora ele vai tomar posse dia 1º, mas aí sábado sábado não se vai ter movimento nenhum na prefeitura, também no domingo, aí na segunda-feira que de fato o prefeito vai assumir. Então, ele já até parece que marcou aí com alguns irmãos aí, alguns pastores, uma segunda-feira às 14 horas. Então, na segunda-feira vai ter essa reunião lá na prefeitura, às 14 horas, e desta forma que vai ser decidido, né, como que vai acontecer aí ao longo dos próximos dias, tá bom? Mas até o dia 3, no próximo domingo, né, sem ser esse domingo, agora o outro, nós não podemos nos reunir na igreja para cultuarmos ao Senhor. Domingo pela manhã, nós vamos fazer como fizemos, né, na semana passada, ou domingo passado, nós vamos aí pedir às professoras, né, na medida do possível aí, para que esteja junto com os seus alunos, né, dando a lição. Acho que só as crianças e os adolescentes. Depois alguém aí que puder me confirma, por favor. Me parece que só os adolescentes e as crianças um pouco maiores, né? As menores talvez seja um pouco mais difícil de fazer, né? Mas faz lá alguma coisa rápida e tudo. E à noite nós vamos ter o culto, né? Novamente, aqui mesmo, na plataforma. E na quarta-feira que vem, na próxima quarta-feira, nós vamos ver a possibilidade de nós estarmos aqui voltando ao nosso estudo do Apocalipse, né? Então, os irmãos estejam atentos, porque vamos ter a oportunidade de estar aí voltando ao estudo do Apocalipse. No caso, na quarta-feira, nós vamos fazer este estudo, tá bom? Alguma coisa que acontecer diferente, nós vamos nos comunicando aí através do grupo do WhatsApp, que nós estejam atentos. Qualquer informação nós vamos colocar aí no grupo, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Nós começamos aqui com o nosso irmão Neemias orando, nós vamos terminar com o nosso irmão Neemias orando em nome de Jesus, agradecendo o Senhor.
Irmão Neemias. Amém. Bom, amados, então vamos orar. E como o pastor disse, é verdade, né? E está ficando cada vez mais difícil, né, pastor? Está ficando cada vez mais difícil. E isso tem bastante a ver também com o que nós estamos estudando. Então, na quarta-feira, em nome de Jesus, vamos participar desse estudo, porque realmente está maravilhoso. Estudar o Apocalipse nunca foi tão necessário quanto nesses últimos dias. Mas vamos orar então. Amado Deus, soberano Pai, te louvamos, te agradecemos, a Deus, porque tu tens verdadeiramente tocado em nossos corações, tu tens verdadeiramente transformado nossas vidas. Te agradecemos, a Deus, porque tu verdadeiramente tens derramado o teu Santo Espírito sobre nós, trazendo a tua palavra, mudando, Pai Santo, vidas. E em cada um de nós, tu tens verdadeiramente, Pai Santo, plantado a tua palavra. Que a tua palavra cresça em nós, nos faça crescer em graça na tua presença. É o que nós te pedimos, ó Deus. Quero colocar nas tuas mãos a cada um dos meus irmãos e irmãs que participaram hoje desse culto. Que tu recebas o nosso culto como um cheiro suave, ó Deus. Que todos os louvores entoados tenham chegado até o teu trono. Que toda palavra que tenha sido dada tenha chegado, Pai Santo, onde tenha sido verdadeiramente necessário. E que a palavra, Senhor, que veio do alto tenha encontrado guarida em nossos corações. Continua conosco, Pai Santo, no restante da noite, no final dessa semana, e que no próximo ano, Pai Santo, começando esse próximo ano, que tu possas nos ajudar, nos dar força, para que nós venhamos a vencer todas as batalhas que possam se colocar diante de nós. E que nós não, de maneira alguma, nos desviemos do caminho que nos leva até ti. Em nome de Cristo Jesus que nós te oramos, cientes de que a resposta já está a caminho, te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar os irmãos, né? Nós vamos dar a bênção. Depois, os irmãos, têm um minutinho, né? Quem quiser falar, conversar um pouquinho, fique à vontade. Que a graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos os servos do Senhor, e todos digam, está terminado em nome de Jesus. Amém. Irmãos aí, Amém.